poder celebrar o Senhor, a adoração, e também as crianças com a sua participação, e poder trazer a reflexão sobre Natal, né? Natal. Quantas vezes eu li sobre a história do Natal? Eu sei que muitos de vocês que estão aqui também, né? A gente quer saber a história, onde nasceu, surgiu essa palavra Natal, ou também essa festa de Natal, essa celebração, essa comemoração de Natal. E a história nos mostra, né, dos antigos, dos escandinavos, os europeus, de cada país, cada nação, tem sua história do Natal. E tem um país lá longe, está quase no Polo Norte, não lembro o nome desse país, onde fazem essas gravações, né? Você lembra da Coca-Cola que faz essas gravações que vai para o céu e aparecem aquelas luzes, né? que são luzes naturais que emitem, né? No Polo Norte. Bom, e realmente cada país, cada nação tem sua história de narrar a história do Natal. Outros fazem realmente Natal como um costume, onde as pessoas se reúnem para comemorar, para agradecer. E eu estava falando outro dia, por exemplo, nos Estados Unidos tem a festa, uma comemoração de ação de graças, que é uma data muito mais importante que o próprio Natal. Por que é muito mais importante? Porque e aí eles lembram, né, quando eu vou na Bíblia, por exemplo, no dia de Pentecostes, Santo Pentecostes, chama as festas das primícias, né, as festas da vida. São várias festas que os judeus comemoram, mas essas festas têm um significado importante. Por exemplo, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, a festa das primícias, que era a colheita dos frutos. É algo muito lindo. Por exemplo, aqui no Brasil, tem empresas agrícolas, né, que produzem frutas, laranja, morango, todo tipo de frutas, uvas, e quando eles comemoram a colheita, eles celebram, não é assim? Fazem festas tremendas, né? E tudo isso traz alegria para o povo. Agora, nós falando a respeito do Natal, eu lembro também de uma história que eu ainda era adolescente. Eu não sei como era quando você, na sua infância, como você comemorava o Natal. Por exemplo, na minha infância, quando eu comemorava o Natal, para mim era triste celebrar Natal. Para mim, essa festa, quando chegava no Natal, não trazia alegria. É algo diferente, estou falando da minha vida. Por quê? Quando chegava o Natal, eu já ficava triste. Eu não me alegrava com as luzes, as festas, né, as compras que eu fazia. Por que agora eu perguntei, faça uma reflexão. Por que eu não gostava do Natal? Eu não gostava do Natal. Porque trazia tristeza. Resumindo, eu vim de uma família, pai e mãe, 6 irmãos no total, 3 homens, 3 mulheres. Só que meu pai, no início, meu pai era militar. Ele era oficial da Marinha e era um dos tripulantes, comandantes do navio, aquele navio de guerra, né? Não eram navios qualquer, navio de guerra, da Marinha de guerra. Então ele comandava, comandava o navio, capitão do navio, que fazia andar o navio, né? Então, nesse tempo, mas esse tempo éramos muito mais crianças, acho que tínhamos 2, 3 aninhos, não sabíamos muito ainda, não conhecíamos muito. Mas depois de muitos anos, meu pai saiu da Marinha.
dos oficiais da Marinha, lindo nas casas. Só que depois, muitos anos depois, meu pai saiu do serviço militar e foi trabalhar naqueles navios que vêm da Europa, navios japoneses, navios alemães, navios que vêm da Ásia, da Europa, aqueles navios de carga, que trazem carga do outro lado, para os continentes. E meu pai aceitou trabalhar, sair da Marinha para trabalhar, porque ele ia ganhar 10 vezes mais do que ganhava na Marinha. Que coisa, né? Saiu do serviço público, governo, para ir, porque lhe ofereciam em dólares. Eu lembro. Só que quando ele foi lá, a queda foi. Uma vez, estávamos passeando uma ilha, longe da cidade. E a cidade é uma ilha, rodeada de rios. Aí onde nasce o rio Amazonas, aquele rio que vem do Brasil e vai até o Atlântico. Então um dia estávamos passeando na ilha, próximo da cidade, morando, e depois teve um incêndio muito grande na minha cidade. E a gente via, uma fumaça se levantou, e ninguém sabia que era um incêndio, que tipo de incêndio era. E justo era um incêndio na vila onde a gente morava. Todas as vilarejos onde a gente morava, na casa digamos assim, da Marinha, primeiro, né, quando moramos aí. Por isso que mudou de profissão meu pai. Queimou tudo a casa, nos voltamos, e meu pai se revoltou, dizia: eu vou sair da Marinha. Porque a Marinha ia construir de novo outras casas, né? Mas tudo que perdimos, é como se você tem sua casa de praia, e queima tudo, e você fica sem nada, e não tem seguro, você fica na rua. E isso foi revoltoso para meu pai. E decidiu sair da Marinha, e foi para trabalhar, ganhando mais, pensando que ia surgir melhor. Só que aí meu pai começou a beber nas viagens que fazia, né, nesses navios, etc. E a bebida acabou com meu pai, acabou com a nossa vida, acabou com a família, acabou com tudo, e depois ele trabalhava, né, continuou trabalhando em navios. Inclusive eu viajava fora do Peru, em um navio quando era criança ainda. A partir de criança eu já viajava fora do Peru. Mas eu nunca sabia que eu ia viajar fora de outros países pregando o evangelho. E aí foi o desastre. Meu pai começou a beber, comecei a beber com outras pessoas, nas viagens, e minha mãe ficava furiosa: fica com seus filhos, eu vou embora para a casa da minha mãe, do meu pai. E meu pai ficava, não sabia como nos cuidar. Um testemunho muito duro que eu contava. E aí, éramos 6 irmãos, 6, todo criancinha, todo escadinho. E aí, desde aí, nós começamos uma pobreza terrível. Então, chegava o Natal, não tínhamos o que comer, não tínhamos o que vestir, nem um chinelo para andar. O meu pai bebia, e ainda minha mãe não estava, eles íamos praticamente na pobreza. Tínhamos uma casa que comprou meu pai, mas tudo rústica, tudo assim, escapativo. Então, chegava o Natal, tristeza, porque todas as pessoas comemoravam os panetones. Lá no Peru tem costume com chocolate, bem tipo expresso e panetone. Suficiente para o povo está suficiente, mas não tínhamos panetone, nem pão naquele pão ali. Então, chegou o Natal, era tristeza, ele chorava, eu via as pessoas aí. Eu não queria, esse nome Natal para mim era tristeza, pobreza, humilhação, rejeição, tudo isso era. Depois, quando eu crescimos, os meus irmãos mais velhos para a universidade também, a gente se sacrificava, a gente aprendia poesia para poder pagar a faculdade. Lógico que era a universidade pública, né? Mas para comprar livros, a gente se sacrificava. Mas assim aconteceu. E eu dizia: olha, um dia eu não vou ser pobre, vou ser rico. Eu vou viajar pelo mundo, eu vou ajudar pessoas, eu não vou precisar que me ajudem, eu vou precisar ajudar. E assim foi. Né?
meu irmão se graduou na universidade, se formou como engenheiro, eu também estudei, como engenheiro. O resto da história que você já sabe, a história eu, em vez de servir, trabalhar em uma fábrica como estagiário, já me contrataram no início, antes de minha graduação, eu estava contratado para ficar efetivo nessa indústria de madeiras, porque eu sou engenheiro florestal. Então, meu primeiro salário, eu pensava desfrutar aquele salário como profissional, mas a partir de ali, eu lembro, mas antes para chegar a isso, eu me converti aos 17 anos. Até os 17 anos passava sofrimento, como eu disse para vocês, Natal para mim era realmente símbolo, o significado de tristeza, não de alegria, não trazia nada de bom para mim. Mas depois que eu me converti, na igreja, assim como estamos fazendo aqui, as crianças cantando no Natal, na igreja tinha panetone, tinha suco, tinha comida, tinha pavo. De novo falar pavo. Pavo, sabe o que é pavo? Pavo, sabe o que é pavo? Alguém sabe? Não sabe. Mas vou mudar esse pavo com o nome Brasil. Tinha esse bicho chamado Brasil. Por que eu quero falar agora? Porque lá, aqui se chama Peru. Comia Peru, né? Peru assado, por aqui, né? E lá no Peru se chama pavo. E aqui se chama Peru. Todos os natais morrem no Peru, né? Morre no Peru. E aqui morre Peru e lá morre o Brasil. Então, alguma pessoa, como se chama o Peru aqui que comemos no Natal? Lá se chama Brasil. Nós comemos Brasil, sabe? Então, é todo engraçado. Então, às vezes eu comecei a sentir, já mudou essa história de Natal para mim, trazendo a alegria de novo. Ressurgiu de novo o Natal, mas o Natal não de panetone, não o Natal de comida, de bebida, mas o Natal de nova vida com Jesus. Natal é símbolo do nascimento de Jesus. O nascimento é a celebração do nascimento de Jesus. Natal significa nascimento. Portanto, a partir daí, depois que eu me converti, aí minha vida, como disse Paulo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas, antigas, ficaram para trás. Agora tudo é aqui, tudo é novo, novidade de vida. Então, a partir daí, mudou a história e depois nunca mais passei fome, passei angústia, passei provação, dificuldade, como a gente passa aqui, mas nunca mais tristeza. Por quê? Porque Jesus mudou minha vida. Jesus me deu uma nova vida, encontrei a vida eterna, salvação e novo caminho, uma nova esperança com Jesus. E nesta noite eu quero trazer, eu já compartilhei com vocês, mas eu quero compartilhar outra parte, como é Natal. Nós já estamos próximos para comemorar o Natal. Mas Natal podemos comemorar não somente 23 ou 24 de dezembro, né? Porque muitos falam assim, Jesus não nasceu no dia 23 ou 24 de dezembro. Somente uma data de comemoração, tudo bem. Mas Jesus, ninguém sabe qual foi a data que ele nasceu. Os judeus, eles têm uma data aproximada que Jesus nasceu, tá? Porque no calendário judaico, dezembro, ou seja, mais ou menos o nascimento de Jesus seria mais ou menos em abril. Abril, data de nascimento. Eu nasci em abril, 3 de abril. Então, Jesus mais ou menos nasceu nessas datas, né? Mês de Abib, no calendário judaico. Mas por que dezembro? Por que dezembro? Cada um tem sua história, mas essa história que eu não vou contar esta noite, eu quero trazer a reflexão na palavra em esta noite, do que quando os discípulos perguntam para Jesus a respeito quando tem problemas com
seu irmão. Agora eu pergunto para você: você tem problemas com seu irmão? Você tem problemas com seu pai? Com sua mãe? Com sua irmã? Com o vizinho? Com alguém? Você já teve problema na justiça com alguém? Seu próprio parente? Eu quero trazer a reflexão disso. Por quê? Jesus toca esse assunto. Jesus fala sobre esse assunto. E para poder tratar esse assunto, vamos abrir Mateus capítulo 18. Vamos ler esse texto. Um texto só, tá bom? Mateus 18, vamos ler versículos 21 e 22. Pode colocar no texto. Enquanto coloca aí, os irmãos que têm suas Bíblias, Mateus 18, versículos 21 e 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a vocês que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora, Jesus continua falando a respeito. Ele conta, mas antes disso, assim, tem um discípulo que está preocupado. Ele brigava, tinha uma briga com o seu irmão, com o irmão dele. E ele não conseguia mais suportar o irmão. Tudo era briga. E até chegou um momento que ele queria saber, ele perguntou para Jesus: Senhor, eu já estou cansado do meu irmão. Não temos uma briga e nós não sabemos como resolver. O que fazer, Senhor? Eu acho que a única coisa que eu tenho que resolver, para resolver esse problema com o meu irmão, é colocar na justiça. Eu vou contratar um advogado e vou processar meu irmão. E o irmão, o que falou para o irmão? Vou processar. E aí o discípulo disse: mas Senhor, mas eu quero escutar do Senhor, qual é a sua resposta? Até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7? É uma pergunta, até 7. Por que o discípulo falou para Jesus até 7 vezes? Porque os judeus, número 7 é o número perfeito, é o número da perfeição. 7, 6 é o número imperfeito, o número da besta. Número 666 é o número da besta. Da besta, do falso profeta, é Satanás, né? Mentiroso. E agora o número 7 é o número de Deus, número perfeito. Mas por que esse 7 perfeito? Porque lembre-se que Deus criou o universo todo e o 7º dia descansou. O 7º dia descansou de toda a sua criação que ele fez em 7 dias. E para os judeus, o 7, quando chega a 7 é perfeito, né? A nota 7 é o número perfeito, excelente, máximo, não tem mais outro, não tem 8, 7. Por isso que o discípulo perguntou: até 7 pessoas entenderam 7, e agora? E depois do 7, se continua me irritando, aí o que eu faço com meu irmão? Vou matar meu irmão?
vou enforcar. E aí Jesus conta esta história. Jesus diz assim, versículos 23, já está aí, colocaram ainda ou não? Não colocaram, não. Não tem ninguém agora para colocar. Bom, tá. Então acompanhe sua Bíblia aí, por favor. Se não tem ninguém para colocar. Mas aí, veja no versículo 23, em suas Bíblias, tá? Mas vou ler, diz assim, pois o reino dos céus, Jesus está falando para aqueles discípulos, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Olha, que interessante, né? Ele conta essa história para explicar ao discípulo aí, ao seu discípulo. Um rei que resolveu ajustar, vamos fazer umas contas aqui com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele à mulher. Presta atenção aqui. Esse homem devia a seu rei, a seu chefe, a seu senhor, 10.000 talentos. E agora vocês querem saber quanto é 10.000 talentos? É muito, tá? E como não tinha como pagar, ele ordenou para que fossem vendidos a quem? Sua mulher, os filhos e tudo que possuía, casa, carro, tudo. Vão vender tudo, mesmo vendendo a mulher, os filhos, casa e todo o patrimônio que tinha, o dinheiro não podia pagar. E que assim as dívidas não se pagam. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, dizendo: tenha paciência comigo, tenha compaixão comigo, tenha bondade comigo, e pagarei tudo ao Senhor. Olha como disse, eu vou pagar tudo. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora aquele servo e perdoou-lhe a dívida. Ele perdoou a dívida. Era uma dívida que não se conseguia pagar nunca. Mesmo trabalhando a vida toda, não conseguia pagar. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou os seus conservos. Esse servo tinha também os seus conservos. E saindo, e disse para ele, para aquele conservo, que ele devia 100 denários. Esse conservo devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga minha dívida. Você me deve 100 denários e você tem que pagar agora. Eu não vou te perdoar. E aí esse conservo, ele disse assim: por favor, tem paciência comigo e pagarei tudo a você. Está aí? Postrando-se a seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Só que aonde mandou? A prisão. Entrou com o processo e o juiz deu a sentença e foi na cadeia. Já que ele não conseguia pagar, era 100 denários só. Sabe quanto é 100 denários? 100 denários é, digamos, salário mínimo. Era, digamos, mas um denário era um dia de trabalho, tá? Um dia de trabalho. 100 denários seria 100 dias de trabalho. Quantos meses são 100 dias? Quase 3 meses e pouco, né? 3 meses e poucos. Então, em 3 meses você poderia pagar. Mas ele disse: não, eu não perdoo a dívida, não. Não era muito. Vamos fazer umas contas. 3 salários mínimos devia esse homem. 3 salários mínimos, vamos colocar assim. Mas ele não perdoou, sufocando. Ele disse: por favor, seja paciente comigo, tem piedade de mim, eu vou te pagar.
Mas ele não pagou e mandou a prisão. Imagina que você fizesse isso com você. Olha, já que você não consegue pagar o aluguel que você está devendo na minha casa, nós vamos processar. E você vai embora para a prisão. Versículo 31, que diz aí? Aqui o fotógrafo, ele é fotógrafo, ele é camarão, ele é tudo. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos, tinha outros conservos, tá? O que aconteceu, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Eles foram lá e falaram com o Senhor de aquele servo que não perdoou. E o que aconteceu aí? Irmão, vamos lá. Versículo 31, 32. Então o seu Senhor chamou, venha cá, servo. Chamou a sua presença e disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida que era quanto? 10.000 talentos. Fazendo as contas, talentos era como dizer, um talento é como uma barra de ouro. 10.000 talentos é como 100 barras de ouro, ou 10.000 barras de ouro. Uma barra de ouro, quanto custa uma barra de ouro? Uma barra de ouro custa. E não é uma barra de 1 quilo, não. São de vários quilos. Uma barra de ouro é muita grana, muito dinheiro. Então, era impossível pagar o que ele devia. Mas o Senhor perdoou. Eu vou te perdoar toda essa dívida, tá bom? E ele foi lá e não perdoou 100 denários. 3 salários mínimos, e outro era 3 salários mínimos, era bilhões de reais para pagar. Eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me suplicou? Porque você me suplicou. Você me pediu que eu tivesse piedade, complacência. Você me suplicou. Eu tive misericórdia de você. Agora 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Por que você não fez isso, meu querido? Por que você não fez? Você tem que ter compaixão. 34. E indignado, o seu Senhor, o que aconteceu? O entregou aos atormentadores, verdugos, né? Até que pagasse tudo o que ele devia. Mas ele nunca poderia pagar. Nunca. Irmãos, aqui essa parábola, ou essa história, diz assim, 35, assim também meu Pai, assim também meu Pai nos fará, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bom, agora, o que mais diz aqui? Cada um a seu irmão. Você já ofendeu seu irmão? Ou seu irmão lhe ofendeu? Quando eu falo seu irmão, estou falando assim em termos geral, tá? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser um amigo, pode ser um colega. Você já brigou assim? E já foi parar na justiça? Você já mandou alguém na prisão? Não estou falando de prisão de uma cadeia. De repente você já colocou, está na prisão do mundo. Ele está prisioneiro. Ele não consegue sair disso. Não consegue pagar essa dívida. Ele nunca vai pagar. E você ainda continua cobrando. Cuidado dessa pessoa. Está na prisão. E hoje eu contei para vocês um dos pregadores bem conhecido aqui no Brasil. Ele era pastor batista. E ele escreveu um livro. E no livro que ele escreve, ele fala e diz que o pecado, o maior pecado que mais se encontrou na igreja, não no mundo não. No mundo peca normalmente, né? Para o não cristão, para ele roubar, mentir, fazer coisas erradas, para ele é normal. Para ele está tudo certo para ele, né?
não tem certo e errado, para ele está tudo bem. Mas para um cristão, não. E então esse pastor, ele diz: o que mais encontrou na igreja evangélica brasileira é o pecado de quê? É o pecado da mágoa. Mágoa. Você tem mágoa no seu coração? De alguém? De algo? Alguém que fez? Irmãos, não somente ovelhas, membros, pastores magoados, membros magoados, ovelhas magoadas, ovelhas, membros das igrejas, membros que não se falam um com o outro, em igrejas grandes. Eu não quero ver esse irmão aí, viu? Você sabe disso? Eu cheguei em igrejas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, em outros países, quando uma vez preguei a respeito sobre o perdão. Quantas pessoas passaram na frente quando eu fiz o apelo? Quantos de vocês estavam magoados com o seu irmão? E vocês continuam brigados, mas aí você disse: não, mas eu já perdoei, meu irmão, eu já perdoei minha irmã, eu já perdoei meu pai, eu já perdoei meu tio, eu já perdoei todo mundo, mas aqui em casa você não vem, tá bom? Mas aqui em casa você não vem, tá bom? Eu já perdoei, mas eu não, lá na igreja você, meu irmão, minha irmã, a gente conversa, mas aqui você não vai visitar aqui em casa não, tá bom? Então isso é um pecado, irmãos. É pecado mesmo. E aí, pastores feridos, líderes feridos, crentes feridos, casais feridos. Agora, presta atenção: casais, já não estou falando entre membros, estou falando casais, família, cônjuges feridos, filhos feridos, a mágoa. Alguma vez eu briguei com minha esposa, estou falando aqui, ela não está mais. Briguei. Uma semana ou 2 semanas não me falou minha esposa, porque eu falei alguma coisa que não gostou e ficou magoada, chateada comigo. E eu não podia falar, sabe como eu falava com ela? Só através de meus filhos. Através de meus filhos, falava: sua mãe não está falando comigo, viu? Ela não quer saber. Então, eu não dormia com ela, eu dormia lá no sofá, na sala. 2 semanas. Imagina que ele estaria aqui falando: até poderia estar aqui. Falaria isso que eu estou contando. Mas como você disse, mas como ela não está aqui, você pode falar a verdade, né? Mas ele está ouvindo, eu não sei, eu estou contando essa história. Mas eu briguei por alguma coisa que eu falei, e ela ficou magoada, chateada. E até os meus filhos falavam: diga a sua mãe que eu amo a sua mãe, tá? Amo a sua mãe, mas que me perdoe, mas ela não queria saber nada. Tá. Irmãos, relacionamentos são quebrados, casais se separam, casais se divorciam, casais vão lá no túmulo magoados, morrem magoados. E aqui eu quero contar de um pastor que foi convidado para pregar numa igreja aqui em São Paulo, e curiosamente aquela igreja era pastoreada por um evangelista. Ele era um pastor evangelista, e ele estava 4 anos pastoreando essa igreja e não tinha conversões, ninguém se convertia, não batizava. 4 anos sem batizar e não tinha pessoas que frequentavam a igreja. E ele compartilhou essa história com o pastor, convidado com aquele pastor que ia pregar abertamente e com uma angústia na alma. Naquela ocasião, o pastor convidado pregou sobre o perdão. E o curioso foi quando os 2 pastores se ajoelharam assim, em silêncio, a orar. Começaram orando. Ele começou a pregar a palavra, né? Mas de repente o silêncio foi rompido.
quando os dois pastores, ao abrir os olhos, um fato inusitado aconteceu. Duas mulheres, que eram líderes da igreja, uma sentada à frente da outra, saíram, olharam pelo corredor, olharam assim, se olharam, e saíram pelo corredor, correndo em direção da outra, e se atracaram, se abraçaram, e choraram, sim, alto, compulsivamente começaram a chorar as duas mulheres, pedindo perdão uma à outra. Por quê? Porque elas estavam há vários anos na igreja, na mesma igreja, na liderança da igreja, magoadas e feridas um com a outra. Não sei qual era o problema, mas estavam magoadas. E no culto da noite, esse foi de manhã, e no culto da noite, 15 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Quando esse pastor que foi pregar, pregou de noite de novo, 15 pessoas aceitaram a Jesus. Aquele pecado da mágoa estava sendo como um obstáculo para o crescimento da igreja. E agora, um parênteses. Aqui tem mágoa? Na igreja batista, em Jardim Penha. Você tem mágoa no seu coração? De repente diz: não, eu não tenho mais mágoa. Já passou, eu já perdoei. Eu não sinto mais mágoa. Mas lá no fundo, bem no fundo, ainda de repente tem algum restinho. E isso não é, ou seja, eu pergunto, uma água limpa, você coloca uma gota suja de água. Vou colocar uma gotinha de água no esgoto, você coloca um balde de água limpa, pode ser água mineral, e você coloca só uma gotinha bem fininha de água do esgoto aí. Você beberia essa água que está aí? No balde aí cheio? Não, né? Já contaminou, só uma gotinha. Minúsculos. Isso pode ser também uma mágoa, de repente, quando a gente está perdoado, já está cicatrizado, mas tem alguma gotinha, resto que está aí. Isso é um tormento para você. E cada vez que você vê essa palavra, alguma coisa, você surge de novo. Então, parece que não perdoou, né? E outro fato aconteceu em outra igreja em Toronto, no Canadá. O pastor convidado pregou uma mensagem de perdão, e ao final da ministração, o pastor da igreja se dirigiu a um diácono que estava na entrada da igreja, né, recebendo os convidados, e ele disse: meu irmão, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu quero que você venha na frente. O pastor chamou a esse diácono, e o diácono avançava no corredor, e o pastor ia expondo a sua mágoa, seu ressentimento, sua dor, seus traumas com aquele diácono. O pastor estava brigado com aquele diácono. Eu não sei qual era também o problema, o pastor com o diácono, seu diácono. E quando aquele diácono chegou no púlpito, os dois se abraçaram e choraram longamente, pedindo perdão um ao outro, e toda a igreja assistia e disse: o que está acontecendo aqui? Um pastor com o diácono pedindo perdão. Mas esse fato aconteceu naquela manhã, e outros membros da igreja se olharam entre si e corriam um na direção do outro, e todo mundo trocando de lugar para ir pedir perdão a seu irmão que tinha aqueles problemas de ressentimento, de mágoa, alguma coisa que aconteceu na vida, para pedir perdão para o outro. E aquele templo se transformou numa sala de pranto, de dor, de lágrimas, de curas, de restauração.
através da terapia do perdão. Que lindo, né? O perdão é uma terapia. O perdão é uma palavra que no grego é algo profundo. Aí eu vou falar, por exemplo, Jesus. Você lembra de Jesus? Jesus estava sofrendo toda a ira de Deus na cruz. Irmãos, mágoas, ressentimentos. Já disse, separaram casados. Há muitos divórcios hoje. O Brasil é campeão de divórcios. Ele está em futebol, né? Campeão em futebol. Agora, em divórcios, eu acho que não é penta, não. Não sei quanto, não tem números para colocar no ranking. Não é penta, não. Como seria 10, 15, 20, 100, 200 mil? Não sei. Mas há muitos divórcios nas igrejas. Né? Antes, eu acompanhava o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu acompanhava constantemente para ver quantos divórcios aconteciam por dia no Brasil. Acompanhava, porque cada vez que eu ia dar palestra de casais, eu tinha que estar acompanhando tipo a bolsa de valores, né? O dólar sobe, baixa, né? Eu estava acompanhando, quando ia para falar na igreja, eu acompanhava, olha, colocava aí. Olha, hoje, quantas pessoas se divorciaram aqui no Brasil? Segundo o IBGE. Irmãos, por que eu falo que o Brasil é campeão de divórcio? Porque as pessoas se casam emocionadamente. Hoje, eu quero casar com você, eu quero casar até a morte. Depois de 3 meses, estão se separando. Mas o que aconteceu? Né? Tudo isso. Por isso eu estou falando assim. Há muitos divórcios hoje que aconteceram porque o marido não perdoou a esposa não perdoou o marido, a mágoa separa irmãos, a Bíblia fala de Esaú e Jacó, tem muitos exemplos na Bíblia. Vocês sabem, o primeiro homicídio na Bíblia foi por causa de quê? Mágoa, inveja, até inveja. Quem foi o primeiro homicida na Bíblia? Caim. Matou o irmão por quê? Por quê? Por causa de inveja. Mas no coração não somente era inveja. Viu? O primeiro assassino da Bíblia foi Caim. Matou seu irmão, sem piedade, sem dor. Tá? Então, a mágoa separa, irmãos, a mágoa separa amigos. Paulo e Barnabé, o apóstolo Paulo, se separaram por problemas de sobrinho, né? Por problemas de sobrinho. Tiveram uma desavença, tal que não puderam caminhar juntos mais. Paulo, o apóstolo Paulo, com outro apóstolo chamado Barnabé, e os dois eram servos de Deus. Barnabé era um homem consagrado a Deus, era um homem caridoso, sei lá, Barnabé. A Bíblia fala de Barnabé, de quem era Barnabé? Era um homem da consolação, chamava o homem da consolação, né? Era um homem, não somente da consolação, era um homem que amava a Deus, servia a Deus, era um homem ungido de Deus, temente a Deus, mas brigaram por causa de sobrinho. Então, por mais que você ungido, ama a Deus, consagra a Deus, mas tem briga por algumas coisinhas, né? A mágoa separa nações. Eu já contei em Israel, Jerusalém, né? A mágoa é um pecado que está presente no nosso coração ainda hoje, irmãos. Hoje é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Qualquer um pode falar de perdão. Alguém vem e fala, pastor, eu quero falar um negócio contigo. Eu quero falar, olha, eu quero falar do perdão. Eu já perdoei. Fala normalmente do perdão. Eu perdoei isso por tal coisa, tal fulano, engano. Eu já perdoei. Né? Mas perdoar mesmo
Você perdoou mesmo? Porque se você já perdoou, não lembra mais. Se eu perdoei alguém, não lembro mais. Alguém vem me falar, não lembro mais, não quero tocar esse assunto porque já está perdoado. Mas se você continua lembrando, é porque ainda tem alguma coisinha dentro aí, tá? Portanto, difícil é perdoar alguém que machuca você, alguém que magoa você, alguém que fala mal de você, alguém que fere você, alguém que pisa no seu calcanhar, alguém que disse: olha, você é meu irmão, você é meu amigo, mas longe de mim. Né? Por isso, irmãos, eu quero tratar esse tema, do perdão. E a gente vai falar sempre. Vou falar sempre esse tema do perdão, mas a necessidade do perdão, Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos diz que nós temos que perdoar. Tem alguns motivos de queixa, circunstâncias ali que nós temos, né? Tem algum motivo de queixa, né? Nós somos pessoas perfeitas, nós não viemos de uma família perfeita, nós não temos um casamento perfeito, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita. A igreja é perfeita aqui? A igreja é formada de homens imperfeitos e, portanto, a igreja é imperfeita. A igreja vai ser perfeita quando Jesus se manifestar. Quando Jesus se aparecer nas nuvens, quando vamos ser arrebatados, a Bíblia diz que aí seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados e a igreja vai ser arrebatada e transformada. Aí sim vai ser a igreja perfeita, aí seremos semelhantes a Jesus. Enquanto nós vivermos aqui, nós precisaremos exercitar perdão. Quem não perdoa não tem uma vida emocional saudável. Vou dizer de novo: quem não perdoa não tem uma vida emocional saudável. Por isso que tem problemas de depressão, de ansiedade, de estresse, de preocupação. Quem não perdoa não tem uma vida espiritual saudável. Não há cristianismo legítimo sem a prática do perdão. Se você não perdoa, você não pode vir pregar. Por exemplo, se eu não perdoo ninguém, eu não posso vir esse culto e falar do amor de Jesus. Eu estaria mentindo a vocês. Mas eu não lembro se alguém magoei e preciso pedir perdão. Mas não lembro, mas tudo tinha que pedir perdão, já perdoei. Não há, irmãos, não há cristianismo legítimo se nós não colocamos em prática o perdão. Nós devemos perdoar. Por quê? Porque nós recebemos uma nova natureza, uma nova vida, segundo Colossenses capítulo, versículo 3:12. Pode colocar 3:12. Colossenses 3, versículo 12, primeiro diz assim: revestidos, olha aqui, pois, como quem? Como eleitos de Deus, santos. A palavra santo quer dizer separado do mal. Aquele que não pratica injustiça, aquele que tenta seguir o caminho do bem. Santos, sem mancha, irrepreensíveis, que não têm um mau testemunho, e amados, estranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, misericórdia, aquele discípulo que não perdoou a seu conservo, ele não tinha misericórdia, mas o Senhor, que aquele sentiu, teve misericórdia, ele era benigno, ele era humilde, ele era manso, longânimo e perdoadinho. Agora, versículo 13. Verso 13: suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, também fazemos também. Amém? Se Cristo nos perdoou, já perdoou, meu pecado não poderia pagar nada, Deus. A gente não pode pagar, não tem como pagar essa dívida.
Mas Jesus nos perdoou na cruz, carregou todos os meus pecados. Ele já pagou por mim. E a única coisa que eu tenho que fazer é dar glória a Deus, servir a Ele, louvar seu nome, exaltar o nome, agradecer porque eu estou vivo e vivo para Ele também. Amém? Portanto, quer dizer que nós vivemos uma vida de ira, de mágoa, de ressentimento, de inveja, de porfias, de ciúmes. Isso é obras da carne, tá? Obras da carne, ciúmes, tudo que aquela roupagem que nós aparentemente, nós aparentamos fora para as outras pessoas, nós aparentamos que somos misericordiosos, benignos, amáveis, os frutos do Espírito, que nós praticamos o amor, mas como estamos no coração? Temos que despojar-nos de nós e nos vestirmos de uma nova roupagem. Essa roupa antiga temos que tirar. Tudo que é ira, tudo que é mágoa, raiva. Tiremos essa roupa, colocando lá, mas essa roupa não vai ser lavada com cândida, viu? Com cândida. Somente essa roupa pode ser purificada com o sangue do Cordeiro. Só. E nós, quando nós recebemos Cristo, recebemos uma nova vida, nós temos uma nova mente, uma nova mentalidade, um novo coração, um novo estilo de vida, um estilo de vida de Cristo. Temos que ser semelhantes a Cristo. Semelhantes a Cristo. Agora, eu pergunto uma coisinha. Eu lembro, mas antes de perguntar, eu vou lhe perguntar. Antes do coração, eu comecei contando a minha história do Natal, né? O coração está triste, ressentido da vida, vivia na pobreza, não tinha esperança, não tinha sonhos, não tinha mais nada no futuro. Eu dizia, eu nasci assim, nasci vou morrer. Porque não tinha sonhos. E o coração não tinha amor, não tinha nada, só tinha o lado negativo. Mas quando aceitei a Jesus, eu entreguei, falei assim, Senhor, porque o pregador falava assim, entrega teu coração a Jesus, o Senhor Jesus vai transformar teu coração. Entreguei meu coração a Jesus, um coração assim, totalmente em frangalhos, um coração podre, cheio de feridas, cheio de mágoas. E sabe como o Senhor me devolveu o coração? O Senhor consertou esse coração, mas não foi consertou somente, Ele me entregou um novo coração. Ele me entregou um coração de paz, um coração de amor, um coração benigno, um coração alegre, um coração cheio de felicidade, de bondade, de longanimidade. Agora, me transformei um crente em Jesus. Uma nova natureza, uma nova mentalidade. Eu não tinha essa mentalidade, eu sou pobre, eu sou coitadinho, eu não presto para nada. Isso tirou de mim. Quando eu estudei psicologia, na psicologia a gente estuda se chama o poder positivo, a mente positiva, né? Mente positiva. A gente tem que pensar somente mente positiva. Mas isso é outra história também. Mas Jesus não age como um psicólogo. Jesus Ele é tudo de nós. Ele transforma corações, transforma nossas mentes, transforma nossas vidas, restaura, conserta, abençoa. E nos tirou, a palavra Colossenses, Tessalonicenses nos diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor e nos deu uma nova natureza, nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Ele. Interessante, né? Nós nos sentamos ao lado de Cristo. Aqui no mundo, para sentarmos com alguém importante, é muito importante, né? Ocupando uma cadeira, estar com um ministro, com um presidente, com um tal, com um rei, com uma princesa, aqui na Inglaterra, no nosso país. Que privilégio, né?
Mas o maior privilégio é Deus nos fez assentar juntamente com Cristo, ao lado de Cristo. E não somente ao lado de Cristo. Cristo habita em mim através do Espírito Santo. E nos levou para cima, não para baixo. Lindo, irmãos. Precisamos entender que quando você é convertido a Cristo, você precisa demonstrar isso não somente com palavras apenas, mas com atitudes. Eu contei para vocês uma história aquela história daquela Torre de Timbu, contei para vocês. Mas antes de contar essa história, a parábola termina dizendo, de Mateus 18:35, que Jesus contou para os discípulos: assim também vos fará meu Pai Celestial, se o coração não perdoar cada um a seu irmão, a suas ofensas. Agora prestem atenção. Qual o significado dessa parábola que eu disse no início? 10.000 talentos. O que significa isso? 10.000 talentos. Jesus não contou somente uma parábola. Jesus não somente contou essa parábola. Parábola é uma figura, né? Verbo, arqueologia, metáfora, são figuras. Jesus contou uma hipótese. Hipótese não. Hipótese é um argumento para você, né? Uma hipótese, mas Jesus não contou uma hipótese também. Jesus contou uma hipérbole. Hipérbole é uma figura dentro da hermenêutica que significa algo grande, né? É um exagero. A hipérbole é um exagero. Quando Jesus disse: olha, 10.000 talentos, um talento, eu disse, equivale a 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro um talento. Imagine isso. E 10.000 talentos, quantos quilos equivale? São 350.000 quilos de ouro. Irmãos, 350.000 quilos de ouro, para você ter uma ideia, fazendo um cálculo, uma grama de ouro, aqui no Brasil, sabe quanto vale uma grama de ouro? Você tem conhecimento que você está seguindo a bolsa de valores aí? Bom, mais ou menos uma grama de ouro está em torno de 140, 150 reais. Mas depende também do que varia, né? Variações da bolsa também, né? 132 reais. E sabe quanto representa hoje esses 10.000 talentos que Jesus contou? São 46 bilhões de reais. 46 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Você pagaria por 46 bilhões de reais em quantos anos? Sem juros, sem contar sem juros. Você em quantos anos pagaria 46 bilhões de reais? Nem vivendo toda a sua vida, trabalhando para conseguir pagar. E o que é 100 denários? 100 denários, eu já disse que é o salário de um trabalhador durante um dia. Eram 100 dias de trabalho, de serviço de 3 meses, e para um homem juntar 10.000 talentos na época, teria que trabalhar 151.000 anos para pagar esses 151.000 anos. Quem vive 151.000 anos? A gente não chega de 80, de 100 anos, já está morrendo no Brasil. E 150.000 anos. E sabe o que significa isso? Essa dívida é impossível, impagável, ninguém conseguia pagar. Por que Jesus contou uma parábola com uma cifra tão exagerada para revelar para você e para mim? Por quê? Nossa dívida com Deus é impagável. E Deus nos perdoou completamente. Só que receber um perdão de 47 bilhões não consegue perdoar alguém de 100 denários. 100 denários são 600.000 vezes menos que 10.000 talentos. Quem recebe perdão 6.000, né?
6.000 vezes maior, não consegue liberar um perdão de 6.000 ou de 600.000 vezes menor. É muita coisa. São cifras que eu fiz, né? Cálculos que eu fiz. Portanto, sabe o que significa isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo. Você não conhece a minha história. Alguém vem e diz assim: você não conhece a minha história, eu fui humilhado, eu fui machucado, eu fui ferido, eu fui injustiçado, eu fui pisado, eu fui deixado para trás. Você não sabe que história, pastor. O que fizeram comigo? Pois a Bíblia diz que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você completamente, de tudo, eternamente e para sempre. Deus perdoou isso? Esqueceu. Deus pegou seus pecados e o desfez como a névoa. Deus apagou todas as transgressões, deletou. E assim como você deleta suas conversas no WhatsApp, né? Ele deletou. Deus limpou seus pecados. Mas com o sangue do seu Filho Jesus, Deus pagou seus pecados e jogou aonde? Nas profundezas do mar. Portanto, perdão é uma necessidade. Eu concluo dizendo assim. Eu quero terminar dizendo assim: se você não perdoar, sabe o que vai acontecer com você? Se você não perdoar seu irmão, você não vai poder orar. Pode orar. Mas se escrito está na palavra do Senhor, quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, ou seja, contra o seu irmão, contra alguém, perdoar, para que vosso Pai Celeste os perdoe vossas ofensas. Eu não sei se contei para você essa história de uma irmã que estava morrendo, estava já murchando na cama, não se levantava mais. E fez muitos exames, né, para detectar que tinha aquela irmã, aquela mulher. Ele estava morrendo. Só que a ciência, a medicina, os médicos falaram: você não tem nada. E dava tudo, fazia todo tipo de exames, não achavam como era o mal. E ele estava morrendo. E de repente, chegou alguém lá e falou para ela: você não tem nada? Está devendo alguém? Você fez alguma coisa? Alguém magoou você? Ela disse: sim. Eu não quero tratar desse assunto. Você está magoada? Quantos anos você já está doente? Quase muitos anos. Desde aí começou a ficar doente. Ela tinha uma mágoa incurável. Essa mágoa era um câncer para ela. Era um câncer. Mas a medicina não conseguia detectar o câncer da mágoa, porque a mágoa é um câncer invisível, é espiritual. E aquele pastor falou para ela: alguém te magoou? Sim. Disse: alguém, quem é? Tal pessoa. E ela está vindo essa pessoa? Sim, está vindo. Pode trazer essa pessoa? Pode chamar. Você pode perdoar? Eu não quero ver. Eu não quero que entre nesse lugar. Eu não quero ver o rosto dele. Essa pessoa. Podem trazer, sim. Podem trazer. Trouxeram aquela pessoa e quando viu, ela começou, parece que se transformou. E disse: espera aí. Agora você vai fazer uma oração. Você vai orar comigo. Você vai perdoar, você vai liberar perdão para essa pessoa. E ela disse: mas você não vai fazer menção a tudo que você fez a pessoa, somente você vai liberar. E o pastor orou, dizendo: olha, eu te feri, eu te magoei, eu te machuquei, eu fiz isso errado, eu te processei, eu quase te mando na prisão,
mas eu quero que você perdoe. E ela disse, ela não conseguia falar, eu te perdoo não. E aí o pastor disse, fala. E ela disse assim, começou a falar assim, não fala, vem condizente, eu te perdoo. Não conseguia falar. Mas depois que ela conseguiu falar aos poucos, eu te perdoo, eu te perdoo. Ela foi curada instantaneamente. Ele se levantou da cama. Não conseguia mais andar. Mas se levantou e foi curada. Deus fez um milagre na vida dessa mulher. Depois que ela liberou perdão para outra mulher, as duas se abraçaram, choraram. E eram irmãs. Eram irmãs. Viu? Eram filhas da mesma mãe, do mesmo pai. E não se perdoavam. Mágoa te leva para a prisão e te leva para o inferno. Nesta noite, eu estou dizendo para você, irmão, mas eu posso garantir para vocês, tá? Que o perdão é melhor que hoje. O perdão é melhor que o hoje. Por quê? Porque o perdão cura. Repita comigo, o perdão cura. Repita comigo, o perdão cura. O perdão restaura. Repita de novo. O perdão restaura. O perdão liberta. Agora, o perdão é asepsia. Vamos lá. O perdão é asepsia. O que é asepsia? Asepsia impede entrar germes que causam infecções no corpo. Asepsia. Mas aqui é asepsia da alma. Asepsia, o perdão é asepsia. Não vai deixar entrar germes na alma que te causem dano, que te machucam, que te magoam. Agora, diga comigo, o perdão é a faxina da mente. Irmãos, o perdão é a faxina da mente, limpa nossas mentes. O perdão é a euforia. Vamos lá, o perdão é euforia. Euforia. Liberdade que se concede ao escravo. Não é assim? Estado do homem livre, fica livre de coração. O perdão é a cura das emoções e dos relacionamentos. Portanto, só uma palavra e nós oramos. A cruz de Cristo foi o preço. A cruz foi o preço. O amor foi a causa. E o você foi a razão. Vou repetir de novo. A cruz foi o preço. O amor foi a causa. E você foi a razão. Jesus morreu por você e perdoou todas as nossas dívidas, todos os pecados, todas as nossas mágoas, todas as angústias, todas as tristezas, nossa solidão, nossas doenças psicomáticas. Ele já levou na cruz do Calvário. Você não deveria estar sofrendo, mas a gente sofre nesse mundo. Sim, a gente somos seres humanos. O amor de Deus envolve a tristeza e a angústia. Ainda eu sinto tristeza, mas não tristeza por não perdoar alguém, mas é tristeza ainda no sentido da partida, da separação da minha esposa, né? De vez em quando eu fico triste. Lembro dela, fico triste. Veio uma tristeza profunda no coração. Mas ela está melhor que eu. E aqui o amor de Deus envolve e tira essa tristeza. Sou ele.
nesta noite, que o Senhor, eu trouxe essa palavra assim, já estamos encerrando quase o ano. Não podemos entrar no ano 2025 sem liberar perdão. Eu não vou chamar aqui você que venha orar aqui, se você tem algo contra alguém. Mas aí onde você está, você pode colocar a pessoa que você tem alguma dívida e libera perdão para essa pessoa. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, o Pai, nesta noite eu quero te agradecer, porque o Senhor, tua graça, tua misericórdia, tua bondade, tua benignidade, foi que o Senhor me deu quando o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Eu estou aqui, Senhor, ainda tenho esse privilégio de estar falando da tua palavra, do seu amor, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque pela tua providência divina eu estou aqui, tendo esse, Senhor, a oportunidade de manifestar, de expressar a tua palavra e compartilhar, Senhor, os corações do teu povo. Obrigado, Senhor, pela grande salvação que o Senhor me deu na cruz, por o Senhor ter morrido por nós e pelos pecados do mundo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, irmãos. Podemos ficar em pé? Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor Jesus, as consolações e o encorajamento do Espírito Santo de Deus te acompanhe todos os dias da tua vida, teu sentar, teu levantar, teu deitar, teus afazeres, onde você estiver, onde você for, a presença do Senhor te acompanha. Grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja contigo, hoje e para todos sempre, e todos juntos dizemos Amém. Amém. Dê uma salva de Senhor Jesus. E dê um abraço, Senhor. Deus abençoe e tenha uma semana de vitória.